por envolver tantos elementos, a tecnociência é vista por Latour com as características de uma rede. Porém, milhões, né, bilhões de pessoas não fazem parte dessa rede, mas caem em suas malhas, ou seja, são capturadas por essa rede. Latour está se referindo às pessoas comuns, né? Em capítulos anteriores, ele tratou sobre as referências bibliográficas, né, os laboratórios, as redes. Agora, ele trata das multidões que não estão fazendo tecnociência, mas são atraídas, né, capturadas por ela. Esse capítulo, Tribunais da Razão, por que esse título? Latour mostra alguns exemplos de como alguns grupos julgam a racionalidade ou não de outros grupos, né, como verdadeiros juízes da razão, digamos assim. O conhecimento racional, segundo Latour, é definido por cientistas e engenheiros como sendo semelhante a uma linha reta, em que os desvios, né, as curvas que partem dessa linha reta, são considerados como conhecimentos irracionais. Por exemplo, o Sol gira em torno da Terra, os discos voadores existem, né, a parapsicologia é uma realidade e assim por diante. Então, o que é tido, né, como racional e irracional é determinado no âmbito da comunidade científica. Frequentemente, a gente pede explicações sobre o porquê de as pessoas acreditarem nessas curvas, mas nunca pedimos explicações sobre o porquê de as pessoas acreditarem nas retas, ou no que é tido como o racional. David Bloor, segundo Latour, dá a isso o nome de explicação assimétrica. Mas nesse capítulo, Latour não está interessado em dar explicações do porquê as pessoas acreditam em coisas tidas pela ciência como irracionais, e nem está interessado em dar explicações do porquê as pessoas acreditam em coisas tidas como racionais, tá, pela ciência. Nesse capítulo, ele imagina as coisas mais como um grande tribunal, tá, em que o interesse dele, do Latour, está mais em se perguntar, né, quem são os acusadores, tá? Quem são as testemunhas, quais são as suas provas, como o júri é escolhido e que tipo de provas é considerado legítimo. O júri é representado pelos intelectuais, tá? O povo esclarecido, digamos assim, do mundo ocidental, e os promotores são aqueles que estão interessados em apresentar provas de transgressão às leis da racionalidade, ou seja, as coisas que estão fora, né, da reta. Latour dá 3 exemplos, tá? Mas eu vou citar um. Esse exemplo vem da sociedade Azande. Entre eles, tá, entre os Azande, há uma norma de hereditariedade em que um bruxo ou uma bruxa transmite essa característica aos descendentes. O esperado, seguindo essa norma, é que todos os membros da família, ou quase todos os membros da família, do bruxo, da bruxa, sejam acusados de bruxaria. Não é o que observa o antropólogo inglês Evans Pritchard. Esse antropólogo descreve que, para o povo Azande, existem pessoas bruxas que são frias e pessoas bruxas que são quentes, né? Apenas as quentes oferecem perigo e devem ser acusadas. Porém, no exemplo de Latour, o antropólogo considera, né, isso uma violação da própria norma local, tá? Ou seja, seria um exemplo de irracionalidade, já que temos a aplicação de 2 regras opostas. Primeiro, que bruxaria é hereditária. Segundo, que nem todos os membros da família devem ser acusados de bruxaria. Ao mesmo tempo em que o antropólogo faz, né, essa acusação de irracionalidade, Latour está imaginando as coisas, como eu disse, num grande tribunal. Então, Evans Pritchard, esse antropólogo, né, que considera como uma violação a própria lógica Azande, mas ele leva em conta também os fatores atenuantes ou circunstâncias atenuantes. No caso dos Azande, o fator atenuante é que, se todos os membros da família de uma pessoa, tá, que é bruxa, fossem acusados, isso poderia representar o desaparecimento de muitos clãs e, quem sabe, até mesmo da própria, né, sociedade Azande. Apesar disso parecer ilógico para o promotor, que seria o antropólogo,
mas ele leva em conta que os Azande preferem não usar a lógica nesse caso, para que assim protejam a própria sociedade, né? É ilógico, porém compreensível. Eles não são como nós, diz Latour. Nesse caso, eles preferem proteger, né, a própria sociedade ao invés de se comportar racionalmente. O júri, que seria formado pelos intelectuais do Ocidente, não aplica ou não deveria aplicar uma pena severa demais, no caso dos Azande. Porém, os Azande não aceitam isso, nem mesmo uma pena que não seja severa demais. Eles têm sua própria defesa, né? Um antropólogo Azande viaja para a Inglaterra, território do Evans Pritchard, e ele observa que na Inglaterra eles também violam uma lógica, né? E aplicam regras opostas. Por exemplo, esse hipotético antropólogo africano, Azande, observa que na Inglaterra existe a regra, né? A lei que proíbe o assassinato. Mas, ao mesmo tempo, pilotos de aeronaves, né, soltam bombas e matam pessoas tidas como inimigas e não são levados a julgamento, não são considerados, né, assassinos. Então, o antropólogo Azande vê que tem essas duas regras opostas na sociedade inglesa. Primeiro, matar é crime. Segundo, matar não é crime. Agora, né, temos um embate entre a razão e os ingleses. A razão parece estar com os Azande, né? Porém, evidentemente que os ingleses também possuem a sua circunstância atenuante. Eles dizem que esses pilotos, né, caso sejam julgados, isso vai representar a destruição da autoridade militar inglesa e isso colocaria em risco a própria, né, a sociedade inglesa. Aqui nós temos uma estrutura de acusação simétrica em que os Azande invertem, né, a acusação de irracionalidade. Com esse exemplo, os ingleses parecem, né, tão irracionais quanto os Azande, na visão do júri, uma vez que os ingleses também estão preferindo, naquele momento, proteger as suas instituições. Latour cita exemplos de antigos intelectuais muito conhecidos que nem sempre estavam na linha reta da lógica, digamos assim. A conclusão de Latour aqui é: ninguém na face da Terra é racional o tempo todo. Mas Latour propõe que cada um daqueles antropólogos dos exemplos anteriores, ou seja, o antropólogo inglês que acusou de irracionalidade o povo Azande e o antropólogo Azande que acusou de irracionalidade os ingleses, Latour propõe, na verdade, que essas aparentes irracionalidades vistas pelos antropólogos nas culturas de outros povos resulta do fato de esses antropólogos não conhecerem a fundo as culturas dos povos que eles estão, né, acusando de irracionais. Afinal, quando os Azande falam de hereditariedade da bruxaria, eles diferenciam entre bruxos quentes, né, ou bruxas quentes, e bruxos ou bruxas frias. E igualmente os ingleses falam que é crime matar premeditadamente e não matar durante o cumprimento do dever. Então, ninguém é ilógico, na verdade. Precisamos apenas levar em conta que cada povo tem suas próprias lógicas. O tribunal, então, né, se julga incompetente para esses casos e todos saem inocentes do crime de irracionalidade. O tribunal se porta, nesse momento, como relativista, ao contrário dos acusadores, dos promotores, que se consideram racionalistas, né? Há um problema aqui, segundo Latour, porque, prestando atenção a esse relativismo, então tudo vale, né? Todos são sempre inocentes, e assim não tem por que continuar a discussão. Desse modo, a perspectiva simétrica também pode ser, por vezes, tão perigosa quanto a assimétrica. Mas, na verdade, o trabalho de todas as pessoas, né, diz Latour, advogados, cientistas, engenheiros, é criar mesmo assimetrias, ou seja, fazer com que as suas alegações, os seus enunciados, sejam mais válidos, mais fortes, né, que os dos outros. Mas a vantagem do relativismo é nos permitir compreender que uma pessoa que não tem os mesmos valores que a outra, nem por isso é menos crédula que ela. Latour exemplifica com um teste feito por Luria, um psicólogo soviético. Tá? Ele perguntou a alguns agricultores analfabetos o seguinte: todos os ursos do extremo norte são brancos.
Nova Zembla fica no extremo norte. Qual a cor dos ursos de lá? A resposta mais frequente que Lúria recebia era a seguinte: não sei, é preciso perguntar para as pessoas que estiveram lá e viram os ursos de lá, né? Ou seja, o raciocínio desses agricultores é diferente. Não é a partir do antecedente, mas sim a partir do consequente. Ou seja, não é a partir da dedução de uma premissa anterior, que antecede a conclusão. Não é a partir do antecedente, mas é a partir do consequente. Primeiro, eles precisam ver, né, ter aquela experiência, estar ali com o animal, e a partir daí vem a conclusão. Ou seja, eles não são ilógicos, mas possuem outra lógica que não foi aprendida na escola. Quando discordamos de uma alegação, né, de outra pessoa, percebemos que essa alegação está ligada a muitas outras coisas, outros elementos, né? E o que fazemos é colocar esse conjunto à prova, testar a resistência desse conjunto. Latour sempre traz, nesse livro, exemplos bem esclarecedores. Cita o caso do paleontólogo estadunidense Ostrom, né, nascido em 1928. Ele estava metido no século passado em uma controvérsia sobre se o Archaeopteryx era uma ave ou um dinossauro. Uma olhada rápida nos fósseis e ilustrações desse animal nos indicam que ele parecia uma mistura de lagarto e ave. Ele viveu 150 milhões de anos atrás. Ele tinha penas, mas será que voava? Se não voava, qual a função das penas? Ele tinha asas, mas para que elas serviam caso ele não voasse? A alegação de Ostrom, né, é que as penas serviam para o Archaeopteryx não perder muito calor. Mas nessa época, os discordantes de Ostrom disseram que os dinossauros tinham sangue frio e as penas os matariam rapidamente, porque eles não conseguiriam receber facilmente, né, o calor externo. Mas a réplica de Ostrom é que os dinossauros não tinham sangue frio, tinham sangue quente, e o Archaeopteryx seria a prova disso. Para tentar solucionar isso, dois antropólogos escreveram uma carta à revista científica Nature, sugerindo a extinção do grupo das aves. Na verdade, as aves seriam incorporadas a um grupo de dinossauros, ou seja, seriam consideradas como dinossauros contemporâneos. Nessa perspectiva, tanto o pardal quanto o Archaeopteryx são dinossauros. Agora, Latour observa que em toda essa controvérsia, um único conjunto de elementos, as penas, ocuparam grande destaque nas discussões. Ou seja, uma coisa vai se associando a outras, vai puxando as outras. E desse modo, conforme Latour, não temos uma separação entre conhecimento de um lado e sociedade do outro. Temos sim disputas, provas, testes de resistência, de força, em que alguns elos são fortes, né? Outros são fracos. O trabalho dos cientistas, dos engenheiros, é amarrar bem tudo isso e construir elos fortes, né? Para que suas teses, seus artefatos não sejam demolidos. Por isso que Latour fala de cadeia de associações, né, ao se referir às alegações dos cientistas, dos engenheiros. Por exemplo, as penas do Archaeopteryx tiveram importante papel nas cadeias relacionadas à controvérsia sobre se ele era uma ave ou um dinossauro, em meados do século XX. Então, é importante que o pesquisador interessado em seguir cientistas e engenheiros mapeie essas cadeias de associações, tá? As cadeias de associações de uma pessoa, um cientista, um engenheiro vão ser a sua sociológica. Enfim, observar essas cadeias é preciso estar atento a coisas como que pontos, né, estão interligados nessas cadeias, quais as forças dessas ligações, quem são os porta-vozes, como esses elementos são modificados, traduzidos durante a controvérsia. Nós sabemos, por exemplo, que as pessoas distorcem as coisas para que se adequem, né, aos interesses próprios, por exemplo. Ou seja, quando essas pessoas são observadas, diz-se que elas não estão raciocinando lógica ou ilogicamente, mas sociologicamente. Quando elas estão defendendo suas alegações, mobilizam, né, aliados, humanos ou não,
que possam fortalecer essas alegações e ainda traçam, né, relações entre esses aliados. E as relações, os elos, devem ser igualmente fortes, senão podem ser desfeitos pelos discordantes. E assim se compromete toda, né, a estrutura das alegações. Latour faz uma analogia bem legal, né, comparando a sociológica a um mapa rodoviário, que há muitas estradas, trilhas, autopistas. Todos esses caminhos vão, né, a algum lugar, mas nem todos vão ao mesmo lugar. E vão possuir o mesmo tráfego, os mesmos custos de manutenção e por aí vai. Por exemplo, um desses caminhos pode ser uma trilha usada por contrabandistas, né? Não se pode dizer que o caminho seguido pelo contrabandista é ilógico, irracional, enquanto que o caminho do autopista é racional, lógico. Então, no estudo das controvérsias, não queremos saber se o caminho é racional ou irracional. Isso pode ficar para outros campos, né, de estudo. No estudo das controvérsias, queremos saber alguns detalhes dessa sociológica. Até onde essas vias vão? Ou aonde levam? Quem as segue? Né? Quantas pessoas as percorrem? Quem são essas pessoas? E que tipo de veículo usam? Né? Que vantagens essas vias oferecem? Latour prossegue dizendo que as coisas tidas como racionais e as coisas tidas como irracionais são resultados dos conflitos entre as redes. A acusação de irracionalidade é feita por aqueles que encontram cadeias de associações que dificultam o seu caminho, ou seja, por aqueles que veem como obstáculos aos seus interesses as cadeias de associações do outro grupo, da outra rede. Cada grupo escolhe o que vai ser capturado, né, pelas malhas da sua rede e o que vai passar direto, sair. O que passa direto, o que sai, pode ser considerado irracional. Antes de finalizar esse capítulo com sua sexta regra metodológica, Latour trata sobre fatos moles e fatos duros. Os cientistas tentam, evidentemente, endurecer os fatos que constroem. Né? Quanto mais duro for um fato, menos possibilidades de negociação ele terá. Ou seja, ele está tão bem amarrado em seus elementos que possivelmente permitirá apenas uma interpretação. Isso pode ser bom para o cientista, para o engenheiro, porém tem a desvantagem de que vai atrair menos pessoas, uma vez que, né, as pessoas tendem a interpretar os fatos de acordo com os seus interesses. Não é? Então o cientista ou engenheiro amarra bem esses elementos, mas sempre deixando alguma margem para negociação. Assim, o fato em questão vai ser mais disseminado. Nem sempre, porém, existe uma controvérsia que requer endurecer as alegações. Latour dá dois exemplos. Uma mãe entrega uma maçã ao filho e diz: "Uma maçã por dia e você não precisará ir ao médico." O filho responde citando 3 pesquisas do Instituto Nacional de Saúde, tá? Que envolveu aí 400 e tantas pessoas, em que não houve diminuição nas consultas ao médico. E que por essa razão, o filho, não irá comer a maçã. No outro exemplo, uma pessoa está sentada dentro do ônibus e diz à pessoa do lado: "Nossa, que dia bonito faz hoje." Né? A pessoa do lado discorda, citando dados meteorológicos de um instituto de pesquisa em 55 pontos de observação, mostrando que a temperatura está alguns graus abaixo do normal naquele dia. Veja que, em ambos os casos, os discordantes mobilizam atores demais para amarrar as suas alegações, quando, na verdade, isso não é necessário, não há controvérsia. Eles endurecem demais, né, os fatos. Quando realmente há uma controvérsia, os envolvidos tentam endurecer, né, as suas alegações, mas, como vimos, se quiserem que elas se disseminem, eles deixam alguma margem para a negociação. Mas há consequências, segundo Latour. Por exemplo, as pessoas poderão transformar demais as alegações originais dos cientistas e ele vai perder o controle disso.
Outra questão é que as alegações não terão mais um autor, mas muitos autores. No final, ela não vai parecer uma afirmação dura, digamos assim. E, evidentemente, o interesse de cientistas e engenheiros, né, é que seus fatos, seus artefatos sejam aceitos sem nenhuma modificação, ou com o mínimo, né, de modificações. O problema disso é que é muito difícil as pessoas, né, aceitarem algo sem fazerem qualquer modificação. Por isso, um fato muito duro tende a ser pouco aceito. Somente se a afirmação for transferida sem qualquer modificação é que dizemos que ela foi bem sucedida, mas isso geralmente não é o caso. Latour diz que fatos duros não são necessariamente melhores que fatos moles, digamos assim, tá? Que admitem muitas interpretações, mas são mais usados quando os cientistas e engenheiros querem que as pessoas aceitem sem modificações algo que seja incomum. Então, quando se fala em racional e irracional, não se trata precisamente de uma linha divisória entre as mentes, né? Mas isso ocorre porque há uma rede sendo construída e que encontra pelo seu caminho pessoas que podem ser vistas como obstáculos. Ou seja, estamos apenas falando de redes que são maiores que outras. Trata-se de uma questão de escala. Então, a sexta regra metodológica de Latour pressupõe que, quando estamos diante de uma acusação de irracionalidade, né, não vamos nos interessar se as pessoas acreditam ou não em coisas irracionais, ou nos interessar em saber quais as regras lógicas, né, que foram desrespeitadas. Ao invés disso, queremos saber quais os ângulos, as escalas, os movimentos, as direções de quem está observando, né? Até a próxima.